janeiro de 2017, eu comecei a fazer as práticas. Aí, quando chegou no dia 17 de março de 2017, eu consegui ter a minha primeira projeção. Foi aonde eu Interessante. tive todo esse divisor de água na minha vida. Tu podia compartilhar com a gente como é que foi a tua primeira projeção? Sim, a primeira projeção foi o seguinte: eu estava deitado no quarto, né, num colchãozinho no chão, eu gosto de dormir no chão às vezes. A minha mãe e minha irmã dormiam na cama de casal, né, ao lado. Eu estava deitado assim, sobre o meu lado esquerdo, aí de repente eu abri os olhos, mas já não era mais meus olhos físicos, já eram meus olhos, né, espirituais. E eu senti como se um raio batesse assim no meio do meu corpo, assim. Aí eu senti aquele choque forte, vibrando bem, mas não sentia dor. Foi quando eu percebi que meu corpo estava flutuando e eu parei em pé, em frente ao meu corpo. Mas a minha visão aqui no momento, ela fica cheia de manchas aparecendo, mancha branca, mancha cinza, aí some, volta. E nesse momento a cegueira ficou estática, não tinha reação nenhuma. Aí eu fiquei em pé, assim, abismado. A palavra era surpresa e abismado. Uhum. Eu percebi o meu corpo deitado no chão, a silhueta do meu corpo. Quando eu virei a cabeça para a direção da cama, eu percebi a minha mãe e minha irmã dormindo. Aí eu fiquei naquela empolgação, caraca, é real. Caraca, é real. Aí essa sensação de espanto, cara, foi muito boa, porque eu ficava assim, caraca, é real, a vida continua, cara, não para. É real. Foi quando eu percebi que eu não respirava. Aí eu botei a mão assim no nariz, aí eu falei assim, eu não estou respirando, mas também não está fazendo falta. Aí foi quando eu percebi que as dores que eu estava sentindo no corpo, no joelho, porque eu tinha ganhado muito peso, eu não estava mais sentindo aquelas dores. Aí eu lembrei que o Paulo falou, ó, que quando você sair, dê um pulo para você ver. Foi o que eu fiz. Dei um primeiro pulo, eu subi uns 20 centímetros de altura. Aí eu caí como se fosse uma pena. Aí eu falei, caraca. Aí eu dei um segundo pulo. Aí tinha um ventilador de teto, eu senti minha cabeça bater nas hélices do ventilador fazendo assim. Vum, 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 vum. Aí eu falei, caraca. Aí eu falei, peraí, eu abaixei, né, pra pegar mais força pra dar impulso, eu dei um impulso mais forte. Aí foi quando eu saí pelo forro da casa. Aí eu fui botando a mão ali na telhado, puxando assim, na hora que eu saí pra fora, assim, que eu olhei pro céu, eu comecei a ver o céu ficando azul e as estrelas brilhando no céu de novo, assim, aí eu fiquei mais empolgado ainda, eu voltei pro corpo. Aí quando eu voltei eufórico, né? Porque eu falei, caraca, existe, caraca, é real, caramba. Aí avisei meu amigo, né? Porque a gente estava Estudando com meu junto? amigo antes, a gente estava estudando junto, falei para ele, expliquei toda a projeção e, pô, eu vou falar, cara, a projeção realmente ela é um verdadeiro divisor na água de quem pratica, de quem consegue sair, porque mostra muita coisa. Sim. E, ô Daniel, e qual foi a sensação que tu teve, que nem você comentou aqui com a gente que é deficiente visual, quando você saiu assim, conseguiu enxergar? Qual foi a sensação que você teve, cara? Olha, Luiz, assim, com palavras eu não consigo expressar, Eu porque imagino. por exemplo, na minha segunda projeção, foi o seguinte, eu saí do corpo, né, levantei, fui até a cozinha. Aí, quando eu vi a luz se formando da lâmpada, eu senti assim como se eu fosse em alta velocidade para frente. Aí, foi quando eu olhei para o lado assim, aí a minha visão voltou, eu estava olhando assim, espantado, de um lado para o outro. Aí, quando eu olhei assim para o meu lado esquerdo, assim, para minha coxa, tinha um homem me segurando assim, pela coxa. Aí, cara, parecia que tinha grama. Eu não pesava quilos, eu pesava grama. Aí, na hora que eu olhei para ele, assim, ele era um homem branco, assim, mais ou menos de 1,65 m, 1,70 m, né? Ele tinha cabelo preto, aquelas costeletas grandes, preta também, assim, do lado. Você já viu aquele filme Sherlock Holmes? Sim. Aqueles ternos antigos? Ele Aham. usava um terno igual aquele, só que o terno dele era todo cinza e tinha umas riscas azul. Igual não tem quando a gente acende a vela?
embaixo da vela tem aquele fogo azul. Peraí, Daniel, só um minuto. Estão dizendo aqui, ó, a produção do som do convidado não dá para entender nada, tá um pouco ruim o teu áudio. Tá, peraí, só um momento. Acho que se tu colocar mais para cima o. Fala aí Melhorou? agora. Melhorou. Ah, Alguém pode dar um melhorou? feedback aí para ver se melhorou o áudio dele, por favor? Quem tá no chat com a gente? Aí pode continuar, que tu tá falando da roupa. Então, aí tem esse fogo, né? Da vela, da parte de baixo, aquele foguinho azul. A roupa dele era cheia daquele risco no terno, né? Aquele risco azul. Só que aquele risco azul ele emitia a luz para fora, ele ia brilhando para fora. Aí eu fiquei admirado com aquilo, né? Aí foi na hora que ele me botou no chão e eu olhei assim para minha mão, tava olhando para minha mão, para meus braços, né? Falando assim, cara, muito bom voltar a enxergar. Aí eu falei assim, obrigado. Aí ele fez um sinal assim para mim de um minuto assim com o dedo. Quando eu olhei para o lugar, a gente estávamos num estacionamento. Era um estacionamento, mas à frente assim tinha uma variante amarela, que é um carro bem antigo ali, mas estava muito bem conservado. Aí ele foi tipo, se encaixou assim entre a parede e o vidro do carro, assim, e bateu muito rápido no vidro. Aí quando eu olhei assim para a parte de trás assim, dos vidros, tinha uns braços e umas pernas se mexendo. Aí ele Uhum. virou assim para a pessoa que estava dentro do carro, e virou para mim e falou assim: "E ele, que tal?" Aí na hora que eu virei assim para tentar enxergar, aí voltei pro corpo.